Quem primeiro pensou numa ferrovia para superar as cachoeiras do Madeira foi o general boliviano Quentin Quevedo, em 1861. A ideia foi imediatamente defendida pelo engenheiro brasileiro João Martins da Silva Coutinho, funcionário da então província do Amazonas. Silva Coutinho foi o primeiro também a propor que o Brasil se unisse à Bolívia para construir uma ferrovia ligando o rio Mamoré ao então porto de Santo Antônio do Madeira. Alegava questões de segurança nacional. 4 anos depois, o Paraguai declara guerra ao Brasil, captura o navio mercante Marquês de Olinda, invade e ocupa o sul do Mato Grosso, isolando-o do país. O governo brasileiro vê a importância da navegação pelo rio Madeira para manter o Mato Grosso integrado ao país e envia os engenheiros alemães Joseph e Franz Keller para estudarem a ferrovia defendida pelo general Quevedo. Dom Pedro II assina um tratado de amizade com a Bolívia para a livre utilização dos rios fronteiriços. A estrada de ferro Madeira-Mamoré tem origem, portanto, na Guerra do Paraguai. O governo boliviano contrata, por sua vez, um engenheiro ferroviário e coronel do Exército dos Estados Unidos, George L. Church, para também planejar um acesso entre as cachoeiras. Church pensa inicialmente em canalizar o rio Madeira. Ele organiza a National Bolivian Navigation Company e parte para os Estados Unidos e Europa em busca de financiamento para as suas obras. Ninguém se interessa e nem leva a sério qualquer empreendimento comercial da Bolívia, que enfrenta crise interna e acaba de perder o ministro do Interior, enterrado vivo por índios rebeldes. Além do mais, está em moda no mundo inteiro a construção de ferrovias. George altera os estatutos da Companhia de Navegação Boliviana para trabalhar com estradas de ferro. Em Londres, George encontra banqueiros que veem na ideia da ferrovia uma forma de forçar a Bolívia a assumir um empréstimo milionário. Um empréstimo de 1.700.000 libras, cerca de 10 milhões de dólares pelo câmbio de meados do século passado. Uma quantia, para muitos, inimaginável na época. O dinheiro reservado para a obra teria que ser pago a uma empreiteira inglesa, escolhida pelos banqueiros. A empresa favorecida é a Public Works, de Londres. 2 engenheiros da Public Works acompanham o coronel Church à Bolívia para fazer lobby sobre os políticos que se opõem ao financiamento da Madeira-Mamoré. Church e os empreiteiros têm tanta pressa por ter a liberação do dinheiro que os engenheiros fazem uma rápida visita ao rio Madeira e, sem ao menos verificar se o terreno é plano ou montanhoso e qual a extensão da estrada, assinam um laudo técnico entre generosos goles de uísque escocês, afirmando que será fácil construir a ferrovia. Os ingleses sequer sabiam direito onde estavam ao chegar em Santo Antônio. O Brasil, nessa época, já não tinha mais interesse pela Madeira-Mamoré. Não há verbas para investir na Amazônia. A Guerra do Paraguai está no fim. A ligação do Mato Grosso com Madeira perde, assim, a importância estratégica militar. Dom Pedro impressiona-se, porém, com o coronel Church. O ilustre militar norte-americano é nada menos do que o vice-presidente da Real Sociedade Geográfica de Londres. George convence o imperador brasileiro a lhe autorizar a ferrovia, que passaria pelo território brasileiro. Dom Pedro exige que George funde uma empresa no Brasil. Não basta ao imperador que a obra seja financiada pela Inglaterra e a conta paga pela Bolívia. Dom Pedro batiza a estrada. Exige que o nome seja Madeira and Mamoré Railway, Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Em troca, dá a Church o direito de explorar a ferrovia e os seringais que ela atravessa por 50 anos. O coronel Church tem apenas 34 anos e a convicção de que a Madeira-Mamoré o transformará num dos homens mais ricos do mundo. O americano sabe que a ferrovia é apenas um caminho por imensos seringais. Apenas um caminho. E a floresta profanada se vinga.
Os deuses do Rio Madeira apenas deixaram Church sonhar. E no auge do sonho começa a tragédia. O pesadelo começa no dia 6 de julho de 1872, quando chega a Santo Antônio um grupo de 25 engenheiros da Public Works. Os ingleses trazem equipamentos e material para assentar 36 quilômetros de trilhos, mas logo são atacados pela malária, pela varíola, pelos índios. É um mundo estranho que mata os intrusos. O calor e a umidade da floresta sem fim. Os mosquitos, os infernais e invencíveis mosquitos. Cachoeiras tragando barcos com tripulações inteiras. Em 10 meses, os ingleses da Public Works abandonam Santo Antônio sem assentar um único metro de trilho. Em Londres, há pânico na Bolsa de Valores. A empreiteira pede indenização, alegando em juízo que a região das Cachoeiras do Madeira é uma zona de podridão. Um antro de podridão onde os homens morrem como moscas porque o traçado da estrada corta a região cheia de pântanos e de rochas e na qual, mesmo dispondo-se de todo o dinheiro do mundo e de metade de sua população, seria impossível construir a ferrovia. O governo do Brasil evita a falência da Madeira Mamoré Railway Company, assumindo o pagamento dos juros do empréstimo inglês para a Bolívia e garantindo mais 400 mil libras para a construção. O coronel Church viaja aos Estados Unidos e convence o presidente da Companhia Siderúrgica da Filadélfia, Franklin Gowen, a intermediar um empréstimo bancário de um contrato com a grande empresa P.C. Collins, uma das maiores construtoras de ferrovias dos Estados Unidos. O dono da companhia siderúrgica foi, na verdade, subornado por Church, que lhe assegurou exclusividade na compra dos trilhos. A história da ferrovia prossegue novamente através de negociata. Mas faltava recrutar operários para enfrentar os horrores da selva. Church usa a imprensa e declara para o Times da Filadélfia que a Madeira Mamoré, além de remediar a situação de isolamento econômico da Bolívia, revelaria uma região tão bela quanto o paraíso terrestre. Church disse ainda: não sou nenhum visionário, ao contrário, sei bem o que digo. Terminada essa obra monumental, a riqueza da Austrália e da Califórnia empalidecerão ante a produção de ouro das montanhas e dos riachos bolivianos. Bem assim, ante as safras abundantíssimas das planícies e dos vales que lhe ficam de permeio. A notícia tem repercussão nacional. 80 mil operários apresentam-se nos escritórios da P.C. Collins para pedir emprego no Rio Madeira. É dezembro de 1877. Os americanos desempregados ou insatisfeitos com seus salários sonham nesse Natal com o Eldorado que o coronel Church disse existir nesta região da Amazônia. No dia 1º de janeiro de 1878, zarpa do porto de Filadélfia o vapor Mercedita, transportando operários, engenheiros e material para reiniciar a construção da Madeira Mamoré. O jornal New York Herald escreve: a viagem desse vapor é de interesse nacional. Pela primeira vez na história norte-americana, parte daqui uma expedição equipada com material norte-americano, financiada com dinheiro nosso e dirigida por patrícios para executar no estrangeiro obra de grande vulto. Os 54 engenheiros que integram o corpo técnico constituem o mais fino grupo de profissionais que jamais se conseguiu reunir em expedição semelhante. A Madeira Mamoré representa o primeiro empreendimento técnico comercial internacional dos Estados Unidos. Mas os deuses da floresta parecem estar atentos aos novos intrusos. E 28 dias após a partida do Mercedita, outro navio prepara-se para zarpar em direção a Santo Antônio. É o vapor Metrópolis. Milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, despedem-se em lágrimas de filhos, maridos, pais, amigos,
que ficarão 18 meses nas perigosas florestas da Amazônia. No dia seguinte, 29 de janeiro de 1878, uma violenta tempestade despedaça o navio contra rochedos na costa da Carolina do Norte. 80 operários morrem no naufrágio. Muitos outros americanos morreriam no ano seguinte nas selvas. O desastre da P.T. Collins foi maior do que o da inglesa Public Works. O inverno da P.T. Collins começa com as doenças tropicais, os ataques dos índios e outros tormentos que haviam afugentado os ingleses. Agravam-se quando a justiça inglesa bloqueia o empréstimo concedido para a obra. Os americanos conseguem, no máximo, assentar 7 quilômetros de trilhos. No dia 4 de julho de 1878, eles verdadeiramente inauguram o primeiro trecho da ferrovia. É o dia da independência dos Estados Unidos. A primeira locomotiva a andar na Madeira Mamoré inicia um percurso de 3 quilômetros e capota na curva traçada a olho por Tom Collins. Foi o único momento festivo. Os Collins abandonam a construção em 19 de agosto de 1879. O saldo da aventura foi a morte de 450 homens, sem contar os 80 que morreram no afundamento do Metrópolis. A mulher de Thomas Collins enlouqueceu em Santo Antônio. O irmão Philip tornou-se mendigo nas ruas de Belém do Pará, juntamente com 300 de seus compatriotas e ex-empregados, também pedindo esmolas na capital do Pará. A falência da P.T. Collins fez o coronel George desistir da Madeira Mamoré. Em 1882, o governo brasileiro envia engenheiros, médicos e militares para estudar a via férrea. É a comissão Morrison, que também fracassa com muitos mortos. No ano seguinte, o Brasil despacha outro grupo oficial para o Rio Madeira, chefiado pelo engenheiro Júlio Pincas. A selva castiga mais uma vez seus invasores. No começo do século, o Brasil, que havia se dissociado anos antes da parceria com a Bolívia para construir a ferrovia, obriga-se a prosseguir a construção através do Tratado de Petrópolis, como pagamento da incorporação das terras que hoje constituem o estado do Acre. É aberta a concorrência pública e entra em cena o último grande personagem da história da Madeira Mamoré, Percival Farquhar. A concorrência é vencida pelo empresário Joaquim Catrambi, que passa o contrato para Farquhar. É fundada nos Estados Unidos uma nova empresa, com o nome antigo, Madeira Mamoré Railway. Farquhar contrata testas de ferro para construir a estrada. É a construtora de Robert May, Arthur Jekyll e John Randall. As doenças novamente atacam engenheiros e operários. Farquhar implanta moderna infraestrutura médico-hospitalar e de saneamento básico para evitar a falência que atingiu as empresas anteriores. Desloca o ponto inicial da construção da estrada para o antigo porto do Rio Madeira, 7 quilômetros abaixo de Santo Antônio, que se tornaria mais tarde a cidade com o nome de Porto Velho. Farquhar mandou recrutar trabalhadores em todo o mundo: gregos, espanhóis, italianos, alemães, portugueses, indianos, negros das Antilhas e do Caribe. Mais de 20 mil homens, cujos descendentes moram até hoje em Porto Velho e até trabalham no que restou da Madeira Mamoré. Farquhar, que planejou Porto Velho em seu escritório no Rio de Janeiro e jamais visitou a cidade que criou, promoveu a reconciliação dos homens que desbravavam a floresta com os deuses do rio. Porto Velho prosperou e Santo Antônio, o Porto Maldito, extinguiu-se. Mas esses mesmos deuses reservavam sentença final para a ferrovia. Ela foi inaugurada em 1912, quando o próprio negócio que lhe dera origem, o transporte de borracha, fracassava. Em 1930, os estrangeiros que a administravam a abandonam e o governo brasileiro é obrigado a dirigi-la. Em 1972, ela é desativada e passa a ser sucateada durante a ditadura militar no Brasil.
É reativada em 2 pequenos trechos, um de 7 quilômetros em Porto Velho e outro de pouco mais de 10 em Guajará-Mirim, para fins turísticos, a partir de 1981. A estrada apocalíptica produz a lenda de que cada dormente representa um operário morto em sua construção. A lenda nasce durante a implantação de um trecho sobre um pântano, um inferno dominado pela malária. É a reta do Abunã. Os trabalhadores deste trecho são dizimados pelas doenças. Os cadáveres são sepultados sob os trilhos. Os maquinistas dos trens e viajantes que depois passam por esse local, durante os 50 anos de funcionamento da ferrovia, contam histórias de assombração. Dizem que os fantasmas dos operários mortos aparecem na beira da estrada, fazendo sinais para o trem parar, para que possam embarcar e fazer a viagem com a passagem comprada com a própria vida. Homens morreram durante sua construção, que custou, segundo uma avaliação oficial parcial, o equivalente a 28 toneladas de ouro. Seu exemplo de coragem, seu sonho, seu ideal, constituem uma epopeia a consagrar a vocação do ser humano na busca de novos caminhos que desafiam os limites do sofrimento e da própria morte. É de lendas assim que se fortalece o espírito humano. E jamais será esquecida a proeza dos que viveram, sofreram e morreram pela estrada de ferro e madeira namorada. A velha ferrovia permanece viva no ideal dos homens e mulheres que ergueram a civilização ao longo de seus trilhos. Do povo, que tem no caráter o aço dos trilhos pintados com pregos de ouro e prata, no caminho da esperança e da fraternidade.